Fala Vaso, graça e paz, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui para falar um pouquinho aqui do parte 3 da série Reciprocidade, com o tema Orem uns pelos outros. E é para isso que estamos aqui. Com um texto base de, pode ser tudo, claro, evidentemente, dizer que a série é baseada aqui no devocional Crescendo através da disciplina do pastor Márcio Santos, da igreja Família que Ama. Nos últimos 12 meses, neste devocional, nós estivemos falando sobre comunhão e unidade. E desse assunto do devocional, partimos para o tema dessa série, que foi reciprocidade, onde nós estamos falando aqui um pouco dos mandamentos recíprocos. Escolhemos alguns dos mandamentos para falar, uma série de 4. Existem aproximadamente 25 a 28 mandamentos recíprocos no Novo Testamento. E a gente escolheu apenas alguns. O primeiro foi amai-vos uns aos outros, está lá em João 13:34, próprio Jesus determinando dessa forma. O segundo foi perdoem uns aos outros. Nós vamos o texto de Colossenses no capítulo 3. Hoje nós queremos falar sobre orem uns pelos outros, baseados no texto da carta de Tiago, no capítulo 5, o verso 16, que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E é sobre isso. É sobre aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. O Senhor nos chamou para que nós pudéssemos andar em comunidade, andar em comunhão, andar em unidade, e está implícito diretamente a oração uns pelos outros. E nós temos vários exemplos de oração mútua. Aquela mais conhecida que foi a de Jó, no capítulo 42, quando depois de muito ouvir os seus amigos ali, tentando colocar ele para baixo, tentando forçar ele a tomar uma decisão, a agir de uma forma que ele não gostaria, Jó diz no capítulo 42, no verso 10, ali o texto do livro de Jó diz que mudou Deus a situação de Jó quando ele passou a orar por seus amigos. E foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para que nós pudéssemos nos importar, porque orar por alguém é se importar com alguém. A gente brinca muito com aquela situação do 6 horas por mim, né? Irmão 6 horas, irmão 6 horas. Tem gente que nem conhece essa expressão e que for novo convertido talvez realmente não conheça. Mas tem aquele irmão 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim. Tem muito disso. Devemos orar por nós mesmos. Devemos cultivar, ter uma vida de oração. O próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, ele fala que nós não deveríamos ser como os fariseus, como os hipócritas, que falam em alta voz, que levantam as mãos em praças públicas para chamar a atenção para si. O Senhor nos diz lá em Mateus 6 que devemos entrar no nosso quarto e no secreto orar ao Senhor, que em secreto vai ouvir e nos responderá segundo a sua vontade. Mas não só orar por nós mesmos, porque seria algo tão egocêntrico, tão egoísta, se eu me importasse apenas com o meu pedir,
pedir o tempo inteiro. Deus quer que nos importemos uns com os outros. Foi assim na igreja primitiva, quando em Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 42, nós podemos ver ali como a igreja primitiva se comportava. Eles tinham temor do Senhor, eles esperavam uns pelos outros, eles perseveravam na oração e no partir do pão. Perseveravam juntos na oração. E é interessante notar que no início do livro de Atos dos Apóstolos, existem vários momentos em que a igreja se reúne para orar, e todas as vezes que a igreja se reúne e ora, alguma coisa no reino do Espírito acontece. E é sobre isso, é sobre permitir que as coisas no reino do Espírito aconteçam. Então, quando o Senhor Jesus, lá em João 17, esse texto é tão usado por mim, está todo mundo enjoado de me ouvir falar desse texto. Mas é uma realidade, sabe? Em João 13:34, o Senhor nos dá um mandamento recíproco ali, que é amar uns aos outros. Em João 17, ele nos dá um grande exemplo ali, quando ele faz a sua oração sacerdotal, em que ele ora pelos discípulos que estão ali com ele, mas não só por aqueles, ele ora também por aqueles discípulos que virão a crer nele ainda, por aqueles que vão acreditar nele, por mim e por você, por aquele que hoje, na nossa época, vai acreditar nas palavras do Senhor Jesus através do seu Evangelho. E é sobre isso, é sobre orar, é sobre se importar. Uma outra situação que ocorreu através da oração foi quando Pedro, o apóstolo Pedro esteve preso. Você pode encontrar essa história no livro de Atos, no capítulo 12, os primeiros versículos ali, do capítulo 12 de Atos. Pedro esteve preso e a igreja se colocou em oração. Os irmãos tiveram compaixão, tiveram altruísmo, se colocaram no lugar de Pedro, que estava ali preso injustamente, e começaram a orar por ele. E você sabe o que aconteceu? O sobrenatural de Deus aconteceu, e o apóstolo Pedro foi liberto por um anjo. Um anjo do Senhor foi até a prisão e libertou Pedro. Aleluia, aleluia. Mas voltando um pouquinho aqui para a carta de Tiago, se nós formos observar só por um instante o que Tiago fala no contexto desse capítulo, versículos anteriores ali, o que ele fala? A partir do verso 13, olha o que Tiago diz a partir do verso 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, lhe será perdoado. Aí o 16 completa. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E nós temos aprendido, irmãos, que não é sobre quem ora. Apesar do texto falar aqui que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Não, o texto não é sobre quem ora, mas é sobre quem responde à oração. E nós temos aprendido isso e cremos dessa forma.
não é sobre quem ora, é sobre quem responde a oração. Mas o texto é claro, ele fala ali sobre um justo, e é preciso que nós estejamos justificados pelo Senhor. A carta de Paulo aos Romanos fala claramente sobre a justificação. Somente no Senhor nós podemos ser justificados. Se você for justificado no Senhor, se você já entregou a tua vida para Ele, se você confessou com a tua boca e com o teu coração você creu no Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, aleluia, você foi justificado por Ele. Você foi justificado pelo seu sangue. Você foi lavado, regenerado. E olha, não é sobre você, mas é sobre quem habita em você. Saiba que a partir desse momento, o Senhor Jesus te deu autoridade no nome dele, para que você possa repreender todo o mal, para que você possa orar sobre o teu irmão e os seus pecados serem perdoados. Não foram perdoados por você, o Senhor perdoou através da tua oração. Quando nós clamamos dizendo, Senhor, perdoa a falha, perdoa o pecado. O texto no versículo 13, ele já começa dizendo assim, quando o texto diz confessar, e não é só a culpa do pecado, mas ele diz, olha, está alguém entre vós aflito? É preciso que eu confesse, que eu noticie, que eu fale da minha aflição, para que não apenas eu esteja ali orando, quando um momento tão difícil, porque é tão difícil nós conseguimos orar no meio da aflição. E como é importante ter aquele sirineu, né, ainda que enviado por uma autoridade para nos ajudar na caminhada, para interceder por nós em algum momento. Meu irmão, como é incrível! Eu sou testemunho vivo aqui de quem recebeu bênção, de quem recebeu vitória através da oração dos irmãos. Entenda uma coisa, todo indivíduo precisa cultivar, ter como estilo de vida a oração, ter a oração como estilo de vida, porque a oração é o nosso vínculo direto de relacionamento com Deus. Nós o conhecemos através da sua palavra, aleluia, que é viva, que é verdadeira, que é eficaz, que é mais cortante do que espada de 2 gumes, que vai à divisão da alma e do espírito, e ela é perfeita e pronta para definir, para edificar, para consolar, para exortar, para repreender. Primeiro nós o conhecemos, e à medida que nós vamos conhecendo, nós vamos nos relacionando, nós precisamos falar, nós precisamos compartilhar com Ele nossas dores, nossas alegrias, nossos problemas, nossas aflições, nossas satisfações, nossas petições, nossos agradecimentos. Aleluia! Porque um coração grato alegra o coração de Deus. Então, se você está aflito, se você está angustiado, meu irmão, minha irmã, procura aquele irmão idôneo. Sabe o que é idôneo? Idôneo é aquele irmão preparado, amadurecido na fé, que vai ouvir a tua questão, que vai ouvir o teu problema, que vai ouvir a tua dificuldade, a tua aflição, a tua angústia, a tua provação, a tua tribulação, mas não vai causar especulações, não vai sair fazendo telefone sem fio, não vai sair comunicando com os santos. Nesse caso não é preciso comunicar, nesse caso é preciso falar apenas com o Santo dos Santos, em oração. Oremos uns pelos outros. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, o jovem evangelista, o jovem pastor, como assim quiserem colocar, no capítulo 1, no capítulo 2, nos primeiros versículos ali,
Paulo escrevendo a Timóteo, ele exorta Timóteo a que se faça oração por todas as pessoas. Por todas as pessoas, sem distinção. Paulo não está dizendo aqui, ó, Timóteo, ora pelos crentes, ora pelos evangélicos, ora pelos discípulos do Senhor Jesus. Não. Paulo está dizendo aqui a Timóteo, ora por todas as pessoas. Ora por qualquer pessoa, de qualquer religião, de qualquer credo, de qualquer posição social, seja qual for o seu status. Ora pelo pecador, ora por aquele que tenta mostrar-se mais santo que os demais. Paulo exorta Timóteo a que ele faça oração por todos, inclusive pelas autoridades. Se quisermos viver bem, precisamos orar pelas autoridades. Você pode não gostar do político que assumiu a Câmara de Vereadores, que assumiu a Câmara de Deputados, estadual ou federal. Você pode não gostar do senador que assumiu a cadeira no Senado, do Congresso. Você pode não gostar do presidente. Essa é dura. Você pode não gostar. Mas, como a palavra diz, e nós não estamos aqui para agradar homens, mas para agradar a Deus, como o próprio Paulo diz, não importa agradar a homens, importa agradar a Deus, e Deus pede para que nós oremos por todos os homens, inclusive pelas autoridades. Todas elas, as autoridades eclesiásticas, os líderes de célula, de GF, os líderes de ministérios da tua igreja, os líderes, os pastores, os líderes de grupo, as pastoras, os bispos, os presbíteros, os diáconos, as autoridades como um todo, os prefeitos, os governadores, não importa, seja da cidade, seja da sociedade como um todo, a palavra nos exorta, através de Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, que nós como igreja precisamos fazer orações, súplicas e intercessões por todos os homens, por todas as pessoas, por cada uma delas, por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que estão encarcerados, por aqueles que estão passando privação, necessidade. Precisamos estar orando por essas pessoas. Foi isso que o Senhor nos chamou para fazer, orar. É um dos mandamentos recíprocos, aqueles mandamentos mútuos, aqueles mandamentos que servem para a coletividade, reciprocidade. São chamados de mandamentos recíprocos e são aproximadamente no Novo Testamento. Eu fiz uma pesquisa uma vez, eu já falei isso no outro vídeo, em que existem aproximadamente 365 mandamentos recíprocos na Bíblia. Eu não cheguei a comprovar isso, porque realmente não consegui, não tive tempo hábil para isso, para observar esses 365. Mas no Novo Testamento, primeiro eu encontrei 25, depois eu encontrei mais 3. Dentro dos evangelhos ali tem mais alguns, onde a palavra nos mostra uns aos outros, orem, façam uns aos outros, se você quer que faça assim com você, faça você também ao outro. E foi para isso que ele nos chamou, meu irmão. Queridão. O Senhor nos chamou para vivermos essa vida, a oração como estilo de vida, viver mandamentos recíprocos, olhar para o outro da mesma forma que queremos que o outro olhe para nós também, nos compadecer da dor do outro, nos importar com o que o outro tem passado, com o que o outro tem enfrentado. E o texto diz que é algo poderoso. O texto da carta de Tiago, no capítulo 5, o verso 16, diz que a oração salvará o doente. Diz que através da oração ele seria curado. Diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aleluia! Aleluia! É sobre isso, meu irmão. Isso não está na Bíblia. Muita gente acha que está, mas existe um jargão que diz assim: pouco oração, pouco poder.
Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Tem tudo a ver. Faz sentido para você, como diz o meu pastor Márcio Santos? Deve fazer muito sentido, porque se eu cultivo uma vida de oração, se eu busco a Deus através da oração, eu vou fazer valer a pena aquele pedido daquele irmão. Se ele pedir é porque ele precisa. Olha, irmão, ora por mim. Irmão, estou passando por uma dificuldade, por uma provação. O que não pode, irmão, é você próprio, sou eu próprio, não ora por mim. Está na minha casa, está no meu secreto, está no meu quarto, passar por tribulações, por dificuldades, por angústia, por aflição e não colocar minha própria vida diante do meu Deus. Como diz o texto, fazer conhecida diante do Senhor as minhas petições. Antes mesmo de estar pedindo para que os irmãos orem por mim, para que eu vire o irmão 6 horas, 6 horas por mim, 6 horas por mim, eu preciso ter essa postura diante do Senhor. E não é errado em hipótese alguma. Nós, como igreja, precisamos nos posicionar e estar disponíveis a orar uns pelos outros, independente, sem distinção, independente de ser da minha igreja ou não, independente do credo, independente da cor, independente de qualquer coisa. Ah, não, é uma besteira orar por isso. Você pode talvez justificar, nossa, meu Deus, o irmão está pedindo oração por isso, por esse motivo. Se fosse algo sério, mais grave, o irmão está pedindo oração porque alguém está com uma febre. Deixa eu te dizer só uma coisa. O Senhor usou o apóstolo Pedro, o Senhor usou seu poder para curar a sogra de Pedro. E olha que doença terrível ela estava. Sabe qual foi? A sogra de Pedro estava cometida de uma febre muito alta. Você pode achar que é besteira uma febre, né? Mas a febre é a temperatura do corpo elevada. E o Senhor Jesus curou a sogra de Pedro de uma febre. Pois é, febre indica algum tipo de infecção, algum tipo de inflamação. Provavelmente ela estava passando por algum tipo de inflamação ali e foi preciso a intervenção de Jesus para poder ela ser curada. Não é besteira, irmão. Se alguém está pedindo a oração, ora! E vai cair teus dentes para cá se você orar. Não vai cair a tua prótese não, meu irmão. Ou então tira a prótese e ora sem ela. Momento de descontração aqui. Ora, meu querido, ora. Ora pelo teu irmão, ora pela tua família, ora pela tua vizinhança, ora pela tua parentela, ora pela tua igreja, ora pela tua liderança, ora pelas autoridades constituídas, porque a palavra diz que nenhuma autoridade há que não tenha sido constituída por Deus. Então, meu irmão, nós podemos não entender, e olha que no momento... No momento a gente fica meio sem entender mesmo a situação política em que nós vivemos no nosso país. Nós podemos até não entender a permissão de Deus, mas a minha postura não é de questionar Deus. A minha postura precisa ser de obedecer a Deus. E o que Deus diz é que se eu quero ter uma vida tranquila, eu preciso ter a cultura de oração pelas autoridades constituídas. Seja ela o tal presidente, seja ela o governador, seja ela o prefeito, seja as autoridades eclesiásticas. Ah, mas porque o meu pastor, ah, mas porque minha pastora, ah, porque o meu líder, ah, porque o diácono, ah, porque o presbítero, ah, porque, ah, meu irmão, bota o joelho no pó. Isso serve para mim, serve para você. Bota o joelho no pó, desce de madrugada, 3 horas da manhã, bota para despertar, pede para o Espírito te chamar. Eu tenho certeza que ele vai se alegrar quando você disser: Espírito, me acorda, que eu preciso
ter um momento contigo ali, eu preciso derramar a minha alma que está angustiada, que está aflita, que está sofrendo, ou simplesmente a minha alma está com sede de Deus, do Deus vivo, como diz o salmista no Salmo 42. Ter o prazer, olha quanto tempo nós passamos conversando com os irmãos, com os nossos amigos, às vezes com os parentes, entramos madrugada dentro da meia-noite, às vezes acaba o nosso GF, acaba a célula, aquela comunhão maravilhosa, e a gente fica aqui após o nosso momento de célula, de GF, 1 hora, 2 horas, entra meia-noite, meia-noite e meia, entra pela madrugada e nós não queremos sair porque está tão agradável. Estamos sendo edificados, estamos ali crescendo, trocando informação, trocando conhecimento, ou simplesmente conversando como pessoas comuns, assuntos aleatórios. Mas quanto tempo nós temos passado na presença do Senhor, gastando o nosso coração, o nosso momento, as nossas palavras na direção de abençoar pessoas, de interceder pelos missionários que estão no campo, que estão sendo perseguidos, a igreja que tem sido perseguida em tantos países onde o evangelho tem tanta dificuldade de entrar, de se expandir, onde líderes, pastores, discípulos do Senhor Jesus têm sido perseguidos, maltratados, muitas vezes têm perdido a vida por amor do evangelho do Senhor Jesus. Mas a palavra diz que todo aquele que perder a sua vida por amor do Senhor Jesus, não a perdeu, mas a achou. Mas o meu papel e o teu papel é estar segurando a corda do lado de cá. É estar segurando a corda. Se eu não posso contribuir financeiramente para que o missionário possa alcançar mais vidas, para que eu possa orar pelo meu querido. Um dos mandamentos recíprocos está lá em Mateus. Mateus capítulo 7, verso 12. Quando o Senhor fala assim, olha, faça ao outro aquilo que você quer que façam a você. Faça às pessoas aquilo que você quer que as pessoas também façam a você. Isso é incrível. Então, se eu quero que alguém atenda ao meu pedido, olha, irmão, ora por mim, tenho passado por uma tribulação, e às vezes a gente nem precisa comunicar qual é a situação, a adversidade, a tribulação, a prova que estamos enfrentando, o deserto pelo qual muitas vezes eu entrei. Não foi nem o Senhor, porque quando o Senhor nos leva para o deserto, quando o Espírito permite e nos leva para o deserto, Ele está conosco e Ele vai nos dar o escape necessário e nós vamos passar e nós vamos glorificar o seu nome. Mas há deserto, irmãos, que eu entro voluntariamente, que eu escolhi entrar no deserto. Então deixa eu te dizer só uma coisa. Você vai precisar descer de madrugada para passar por esse deserto. Vai ser uma coisa tua e do Senhor, vai ser uma coisa minha e do Senhor. Ninguém mais vai poder fazer com que algo mude, porque tem coisas que eu mesmo procuro. E se eu procurei, se eu mesmo bati, se eu mesmo busquei, meu Deus, é comigo e Deus. É comigo e Deus. Não vai ter outra não. Então, meu querido, olha só. O texto de Tiago é muito claro. O texto de Paulo a Timóteo é muito claro. A necessidade de nós orarmos uns pelos outros. E quantas vezes, como eu falei no início, né, eu mesmo aqui, né, sou testemunha aqui, minha filha foi curada, sabe, recebemos vitória porque a igreja orou por mim, assim como a igreja orou por Pedro lá em Atos 12, e o anjo do Senhor foi lá e libertou Pedro. A igreja orou pela nossa casa, pela nossa filha, e a nossa filha foi curada de um momento tão difícil. Foi um ano tão difícil pra gente, e Deus atendeu a oração não só nossa, mas também da igreja, dos nossos irmãos, dos nossos amigos que intercederam, e o Senhor enviou o anjo, tocou, e ele liberou uma palavra e ela foi curada. Quando o Senhor nos abençoou com a nossa casa, nossa, quantos irmãos ali próximos, amigos queridos, estavam ali na brecha conosco, em oração, na luta, na batalha, e o Senhor nos deu vitória. Será que você tem vitória para contar? Será que você tem vitória do Senhor dizendo assim, olha,
Eu louvo a Deus porque eu tenho amigos de verdade. Porque eu tenho amigos que se importam comigo, porque eu tenho amigos que se colocam na brecha da oração comigo, para que o Senhor me dê vitória, para que o Senhor me cure, para que o Senhor perdoe os meus pecados, para que o Senhor me levante, como diz o texto de Tiago 5,16. Aleluia! É sobre isso, meu irmão. É sobre isso, é sobre aquilo que o Senhor pode fazer através da minha e da tua vida. É sobre aquilo que o Senhor pode fazer através da oração do justo. E nós podemos identificar aqui, nesse pequeno texto, contextualizando ali o que Deus falou através de Tiago. Ele falou, olha, no texto do versículo 16, nós enxergamos ali, primeiro, quatro coisas que a gente enxerga ali. Primeira coisa, do 13 até o 16, o contexto ali da carta de Tiago, capítulo 5, 13 a 16. Ele diz, olha, confessar. Confessar não remete apenas ao pecado. Você viu que Tiago começou ali no verso 13, falando sobre, você está aflito? Tem alguém aflito? Então ore. Tem alguém doente? Então chame os presbíteros da igreja. Unjam ele com azeite e a oração salvará o doente. Então, ó, primeiro, eu não entendo como as pessoas ficam com uma coisa assim, escondendo doença da igreja, escondendo, sabe? Tem alguém doente, mas é segredo. Olha, o fulano e tal tá doente, tá com alguma doença, mas não fala para ninguém. Querido, varão, minha irmã, meu irmão, está alguém doente? Olha o que o texto diz. Chama as autoridades, chama o presbítero da igreja, leva o óleo, o azeite que representa o Espírito, unge, ora por ele, para que ele seja curado. Está aflito? Não oculta a tua aflição não, meu irmão, comunica a tua aflição. O texto diz, ore, isso é confessar. Não guarda a tua depressão, não guarda a tua angústia, a tua aflição, a tua necessidade, a tua privação. Comunica para pessoas idôneas que possam estender a mão para você, que sejam sirineus na tua direção, que possam te ajudar. Porque olha, orar uns pelos outros é o tema da terceira parte da série Reciprocidade. E esse tema, orar um pelo outro, nos remete a um outro subtema que a gente poderia abordar aqui. Qual é? Nós poderíamos trazer também o levar a carga uns dos outros. Está onde isso? Está lá em Gálatas capítulo 6, no verso 2. Levai as cargas uns dos outros, porque quando eu me coloco na postura de orar pelo meu irmão, eu estou trazendo sobre mim a carga que é dele. Eu estou tentando aliviar a carga que é dele. Nós podemos fazer isso como igreja. Ser altruístas, ter compaixão, ter empatia pelo problema, pela prova, pelo sofrimento do outro. Olha, irmão, Deus não nos chamou para especular, Deus não nos chamou para espalhar, Deus não nos chamou. Senhor, misericórdia tem de nós. Misericórdia tem de nós. Para desfazer do sofrimento dos irmãos. Se preciso for, olha, a gente tem uma coisinha aqui chamada smartphone. Tem lá anotações no teu WhatsApp, cria um grupo de anotações para você mesmo e anota lá os teus pedidos de oração, de quem solicitou a oração, mesmo que não haja motivo, porque nós não precisamos saber o motivo, mas se soubermos o motivo, podemos orar de forma incisiva, específica. Mas mesmo que não saibamos o motivo, não deixa de orar só porque você não sabe o motivo, queridão. Tantas pessoas perecendo nos hospitais, tantas pessoas que estão encarceradas, estão privadas da sua liberdade. A palavra não diz que nós devemos orar apenas pelos nossos amigos. A palavra não diz que nós devemos orar apenas pela nossa família, pela nossa igreja.
pelo corpo de Cristo, que são todas as igrejas genuinamente evangélicas, cristãs, que seguem a palavra. Não. A palavra nos diz, como Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, que devemos orar por todas as pessoas, inclusive as autoridades políticas. Goste você ou não. Precisamos orar. Precisamos orar. E trazer o testemunho sempre, irmãos, ter aquele coração grato. Porque quando alguém ora por mim, quando eu oro por você, quando você ora por alguém, como é incrível ouvir aquele testemunho de alguém que, olha, irmão, muito obrigado porque você orou por mim e Deus ouviu o teu clamor por mim. Eu sei que você pagou o preço, sabe daquela expressão, pagar preço, amigos que pagam preço, que oram de madrugada por você, que jejuam por você, que estão na brecha por você, pela tua causa na justiça, pela doença que você tem sido acometido, ela não é tua. Deixa eu te dizer, a doença que está aí, nesse corpo, que você tem enfrentado, ela não é tua, meu irmão. Ela não é tua. Aleluia. Oreis uns pelos outros, para que sareis. Oreis uns pelos outros. Aleluia. Orai por todas as pessoas. O Senhor nos chamou, meu irmão, para fazer a diferença nessa terra. E nós, como cristãos, precisamos estar de atalaia. Precisamos estar preparados para qualquer momento. Porque quando alguém está doente, quando alguém está passando mal, quando alguém está possesso, quem é que eles vão procurar? Na porta de quem eles vão bater? Vão bater na porta de um crente. Aleluia, aleluia, crente. É na minha, na tua porta que vão bater. É a minha, você que vão chamar. E nós não podemos nos negar. Meu irmão, não. Porque o Senhor não nos tem dado espírito de medo. O Senhor tem nos dado um espírito de coragem, de ousadia no Senhor, na sua presença, para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Olha, Ele diz lá em Marcos, capítulo 16, 15, 16. Às vezes eu me confundo. Deixa eu olhar, só para não me confundir aqui. Para não errar. Eita, quase que eu não acho aqui, irmão. Pera aí. Agora, tá achando. É isso mesmo. Marcos 16, 15, quando ele fala, olha, esses sinais vão seguir os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em meu nome profetizarão. Em meu nome falarão novas línguas. Olha só. Isso é através da oração. Através da oração. Deus nos chamou, irmãos. Me lembrei agora do servo de Eliseu que estava assustado ali, lá em 2 Reis, quando Eliseu, o exército inimigo é muito maior, nós vamos morrer, nós vamos perecer, e agora o que vamos fazer? Eliseu fez, Senhor, uma oração simples ali de Eliseu, pelo seu servo, pelo seu discípulo. Ele fez, Senhor, abre os olhos dele para que ele possa ver. Ele era só a graça, meu irmão. E Deus abriu os olhos do servo de Eliseu. E quando ele olhou, ele viu dezenas, milhares de anjos, carros e carruagens de fogo. E a vitória era garantida. A vitória era garantida. Sem oração, não tem vitória. Sem oração, não tem poder. Sem oração, não tem relacionamento com Deus. Porque a oração nada mais é do que falar com Deus. E existe a oração de comunhão com Deus, de relacionamento, onde você tem aquela conversa maravilhosa com o Senhor. Tem a oração intercessória, onde você intercede por uma causa específica, por alguém, por uma situação. Tem a oração de consagração, e é sobre isso.
O texto lá de Tiago fala sobre confessar, primeiro, fala sobre orar, fala sobre o efeito da oração que um justo faz. E não é porque ele se justifica ele próprio, é porque ele foi justificado pelo sangue de Jesus. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser justificado. Aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus. A palavra de Deus, em Tiago 5,16, diz que a sua oração é poderosa em seu efeito, mas não é sobre quem ora, é sobre aquele que vai responder a oração. O terceiro diz o texto que através da oração do justo, o enfermo pode ficar curado. Aleluia, aleluia. E por último, essa oração é feita por um justo. Então, meu irmão, toma posse dessa palavra, porque você já foi justificado pelo sangue de Jesus. E o Senhor nos chamou para cumprir como igreja, como corpo de Cristo, os mandamentos recíprocos. Amai-vos uns aos outros, perdoem uns aos outros, orem uns pelos outros. Tiago 5,16. Que Deus nos abençoe e que você possa ter sido abençoado em nome de Jesus. Fica aqui a minha gratidão por você estar comigo aqui, e você que vai ver esse vídeo depois, que vai comentar, que vai compartilhar, que vai curtir. Se alguém que precisa ouvir algo parecido com isso, ajuda a gente a compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Tá bom? Ficamos por aqui. Até a próxima em Falando Entre Nós. Tchau.